Polícia Federal cumpre mandados da Justiça em operação que investiga suspeita de fraudes no agenciamento de passagens aéreas para órgãos públicos federais em Mato Grosso. E você vai ver também. Em outra operação, Polícia Federal cumpre mandados da Justiça em Mato Grosso do Sul e São Paulo para prender 19 suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. Pedido de vista suspende julgamento no STF sobre possibilidade de reduzir área de proteção ambiental por medida provisória. Ex-ministro Gedel Vieira Lima é denunciado por improbidade administrativa e tentativa de impedir investigação. Justiça acolhe pedido do Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul e restabelece ações do Programa Nacional de Reforma Agrária no Estado. E personalidades que se destacaram na defesa da ética, moral e direitos da cidadania recebem troféus em cerimônia no Supremo. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal cumpre mandados da Justiça em uma operação em Mato Grosso do Sul e em São Paulo para prender 19 suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. Quem tem os detalhes é o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. Os mandados judiciais de busca e apreensão, condução coercitiva e prisão são cumpridos em cidades de Mato Grosso do Sul e também de São Paulo. 90 policiais federais participam dessa operação, que tem o objetivo de combater uma quadrilha especializada no tráfico internacional de drogas. De acordo com as investigações que duraram 6 meses, o poder econômico dessa quadrilha é grande, já que eles negociavam em reais, moedas estrangeiras, automóveis e também embarcações. Os bens da quadrilha são avaliados em mais de R$900 mil, Érica. E a Polícia Federal está também em uma outra operação, no Mato Grosso, cumprindo mandados para investigar suspeita de fraudes no agenciamento de passagens aéreas para órgãos públicos federais. Não é isso, Gabriel? É isso mesmo, viu, Érica? Nessa outra operação, a Polícia Federal investiga e também combate um suposto esquema de superfaturamento na compra de passagens aéreas ligadas a órgãos federais. Um dos órgãos suspeitos é a Universidade Federal de Mato Grosso, mas também há outros órgãos em outros estados. Nesta outra operação, são cumpridos 7 mandados judiciais de busca e apreensão. Contas e bens dos suspeitos também já estão bloqueados, Érica. Obrigada, Gabriel. A Polícia Federal em Minas Gerais deflagrou mais uma operação hoje com o objetivo de reprimir a extração clandestina e a comercialização ilegal de quartzito. Estão sendo cumpridos 10 mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Belo Horizonte. As buscas ocorrem nas cidades de Nova Lima, Diamantina e Gouvêia para obtenção de provas do funcionamento do garimpo clandestino localizado na zona rural de Gouvêia. Marmorarias de Nova Lima e Diamantina estariam adquirindo o quartzito sem nota fiscal na mão de atravessadores que fariam a intermediação entre os comerciantes e os garimpeiros. Por essa razão, em 2 locais, as buscas contaram com a presença de auditores fiscais do Estado. No Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal contesta a suspensão de benefícios do Plano Nacional de Reforma Agrária. A Justiça atende e determina em caráter de urgência para restabelecer os direitos das pessoas que estavam impedidas de receber os benefícios. A União e o INCRA estão proibidos de adotar medidas que provoquem a paralisação da reforma agrária, como a suspensão de processos seletivos de novos beneficiários ou também de assentamento de pessoas já selecionadas em todo o país. A decisão em caráter de urgência é da 9ª Vara Federal de Porto Alegre. O entendimento do Ministério Público Federal é que suspender o pagamento de benefícios de segurados sob alguma suspeita de fraude antes mesmo da pessoa apresentar a defesa fere princípios constitucionais. A Justiça determinou ainda que a União e o INCRA deverão retomar o mais rapidamente possível o acesso aos benefícios do Plano Nacional de Reforma Agrária, como dinheiro para a compra de equipamentos e para a construção de casas, e também das demais políticas públicas, educação, saúde e assistência social. O caso foi parar na Justiça depois que a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente encontrou indícios de irregularidades relacionados à concessão de lotes. Com isso, o Tribunal de Contas da União determinou que o INCRA suspendesse o pagamento dos benefícios sob suspeita. Ainda cabe recurso da decisão. O Superior Tribunal de Justiça negou um pedido para anular a decisão judicial que recebeu denúncia contra um delegado da Polícia Civil de Goiás. Ele é acusado de integrar um grupo suspeito de retirar e distribuir peças de veículos apreendidos na cidade de Planaltina.
De acordo com o Ministério Público goiano, o delegado, com a ajuda de outros agentes da Polícia Civil, teria retirado peças de vários carros apreendidos para uso próprio ou de terceiros de forma ilícita. Eles ainda receberiam dinheiro para liberação de veículos. O grupo teria agido do início de 2011 até meados de 2013. O delegado foi acusado pelos supostos crimes de associação criminosa, peculato, corrupção e uso indevido de função pública. Feito no Superior Tribunal de Justiça, a defesa do delegado alegou que a decisão de recebimento de denúncia seria nula, pois não apresentava motivação ou fundamentação válidas. Foi questionado também o não oferecimento de prazo para apresentação de defesa preliminar. O relator, ministro Joel Ilan Paciornik, afirmou que a decisão que recebe a denúncia dispensa fundamentação extensa. Não poderia ser longa, não se pode exigir que o juiz fundamente por A mais B, uma decisão interlocutória. Se ela cumpriu o seu papel dizendo assim, realmente tem plausibilidade a denúncia e realmente pode ser que essa pessoa tenha cometido o crime, está perfeito para que se inicie o processo. O ministro ressaltou ainda que a decisão foi devidamente fundamentada e apontou a existência de elementos capazes de vincular o delegado aos supostos crimes. A 5ª turma do STJ negou habeas corpus e a denúncia foi mantida. O Ministério Público Federal apresentou uma denúncia contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima por improbidade administrativa e tentativa de obstrução à justiça. Em uma das ações, o ex-ministro é acusado de tentar impedir que o doleiro Lúcio Funaro, preso desde julho do ano passado, colaborasse com o Ministério Público Federal nas investigações da Operação Cui Bono, que apura fraudes na liberação de créditos da Caixa Econômica Federal. Já na ação de improbidade administrativa, Gedel teria pressionado o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, para conseguir a liberação de um empreendimento imobiliário em Salvador. O Ministério Público Federal pede que o ex-ministro tenha os direitos políticos suspensos por até 5 anos, que fique proibido de firmar contratos com o poder público e que pague multa. A Ordem dos Advogados do Brasil protocolou no Supremo um mandado de segurança pedindo que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, analise pedidos de impeachment pendentes contra o presidente da República, Michel Temer. Ao todo, são 25 pedidos esperando análise dos deputados. 22 deles referentes à delação de executivos do Grupo JF, que apontaram um esquema de pagamentos de propina para políticos. Pela Constituição, cabe ao presidente da Câmara dar ou não prosseguimento aos pedidos de impeachment do presidente da República. Se ele aceitar o pedido, é analisado em comissões da Câmara e do Senado e nos plenários das duas casas. Um dos pedidos pendentes de análise de Rodrigo Maia foi apresentado pela própria OAB no dia 25 de maio. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Pedido de vista suspende julgamento sobre possibilidade de reduzir área de proteção ambiental por medida provisória. Voltamos em instantes. Um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes suspendeu o julgamento no plenário do STF sobre a possibilidade de redução da área de proteção ambiental por medida provisória. O único voto proferido na sessão de ontem foi da ministra Carmen Lúcia. Na ação, a Procuradoria-Geral da República pede a anulação de uma medida provisória editada durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff e que determinou a diminuição de parques da Amazônia para a construção de 5 hidrelétricas. Toda a fundamentação centra-se em uma autoimposta limitação ao campo socioeconômico, não havendo, repito, não havendo menção aos aspectos socioambientais. A Advocacia Geral da União defendeu a validade da norma e ressaltou que a medida provisória foi convertida em lei pelo Congresso Nacional. O Ministério de Meio Ambiente se debruçou sobre o tema, assim como o Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental, e claramente atestaram a regularidade dessa matéria e, inclusive, a sua consonância com a diretriz constitucional de proteção ao meio ambiente. A relatora
a ministra Carmen Lúcia entende que a norma é inconstitucional, porque unidades de conservação só podem ser reduzidas por meio de lei em sentido formal e não por medidas provisórias. Mas, neste caso específico, a ministra ressalta que a medida provisória não pode ser anulada, porque a situação é irreversível, já que 2 hidrelétricas estão em funcionamento. Estou julgando procedente o pedido, na parte conhecida, mas sem pronunciamento de nulidade e declarando, portanto, a inconstitucionalidade da adoção de medida provisória para diminuição das áreas ambientais protegidas. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Bom, para comentar essa sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal, está aqui conosco a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos mais uma vez. Gisele, a gente viu aí, por último, a ministra Carmen Lúcia dando o voto dela, né? Explica para a gente qual foi a proposta da ministra. Bom, como nós vimos na reportagem, a ministra Carmen Lúcia entendeu que realmente há uma inconstitucionalidade em relação à utilização de medida provisória para reduzir esses espaços que são protegidos em relação ao meio ambiente. Ela, inclusive, citou, no momento em que ela proferiu o voto, uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que tem admitido a utilização de medidas provisórias, mas quando se trata de ampliação de áreas preservadas que estariam sendo aí ampliadas em proteção ao meio ambiente. E, neste caso, o que, na verdade, aconteceu é que essa medida provisória foi editada, reduzindo-se campos, parques e florestas com a finalidade de implementação de usinas hidrelétricas. Então, de acordo com a ministra, realmente há uma inconstitucionalidade porque a MP não poderia ser utilizada com esse fim de redução dessas áreas. Mas o que ela colocou é que, no caso concreto, não tem mais como resolver porque a medida provisória, assim como ela é editada, ela já produz efeitos. Então, como já tem usinas em funcionamento na região, essa declaração de nulidade, ela fica difícil de se administrar na prática. Então, ela entende que é inconstitucional a utilização das medidas provisórias, mas não declarou a nulidade dessa medida provisória em especial. No entanto, ela entende que o Supremo Tribunal Federal deve fixar, por meio do julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade, a tese no sentido de que não é permitido usar medida provisória quando se trata de redução de área de preservação ambiental. Gisele, pelo que dá para entender, a grande discussão aí está em torno do uso da medida provisória nesse caso, né, da constitucionalidade disso. Envolve exatamente esse aspecto, porque o que a Procuradoria-Geral da República argumenta na ação que foi apresentada é exatamente o que se chama de inconstitucionalidade formal. Em que se daria essa inconstitucionalidade no caso concreto? De acordo com o Procurador-Geral da República, esse tipo de matéria deveria ter sido tratada por meio de lei, onde é possível ter um debate mais amplo a respeito dentro daquilo que prevê o processo legislativo de acordo com a Constituição Federal. E a medida provisória, por sua vez, ela é uma medida de caráter emergencial, excepcional, que só deve ser utilizada em casos de urgência e emergência. Ela é editada pelo presidente da República e depois ela segue para uma apreciação do Congresso Nacional, que se rejeitar, acaba arquivando a medida provisória. Mas se aprovar, ela acaba sendo convertida em lei. Nesse caso, inclusive, houve a conversão dessa medida provisória em lei. Então, a medida provisória, a partir do momento em que ela é editada, ela já nasce produzindo efeitos. Então, o procurador argumentou nesta ação direta de inconstitucionalidade que houve o uso indevido de uma espécie normativa. Utilizou-se a medida provisória quando, na verdade, essa matéria deveria ter sido tratada por uma lei. Gisele, falando sobre a pauta de hoje, a questão do amianto volta a ser discutida em plenário? Volta. Nós temos hoje uma ação direta de inconstitucionalidade, a número 4066, de relatoria da ministra Rosa Weber, e ela volta hoje ao plenário, está na pauta, e o que se discute nesse caso é uma lei federal que permite a utilização, a fabricação e a fabricação e a questão relacionada à indústria do amianto, crisotila. Então, nós tivemos na semana passada algumas ações diretas de inconstitucionalidade e também uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que estavam tratando de leis estaduais que, na verdade, proibiam o uso do amianto. Na pauta de hoje, o que nós temos é uma ADI que trata de uma lei federal que permite o uso do amianto. Então, na última sessão em que essa ADI foi
foi analisada, que foi na semana passada, teve a manifestação do voto da ministra Rosa Weber, do relatório, do voto ainda não, apenas do relatório. Houve a sustentação oral das partes, inclusive daqueles que participam do processo como terceiros interessados, que são os amigos da corte, e a análise dessa ADI deve ser retomada hoje com a apresentação do voto, ou seja, com a análise de mérito da ministra Rosa Weber. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela sua participação por hoje. Amanhã a gente volta aqui a discutir com a Karina, né, essa sessão de hoje. Agradeço. Obrigada, até mais. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, participou hoje da abertura do 7º Encontro Nacional das Escolas Judiciárias Eleitorais, que acontece na sede do TSE, em Brasília. Diretores e integrantes das escolas judiciárias eleitorais participam do encontro, que tem como objetivo aperfeiçoar o trabalho realizado pelas EJs. Na abertura do evento, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, falou sobre a importância das escolas na justiça eleitoral. Muito me orgulha ver a concretização de projetos de tão valiosa importância para a democracia brasileira. E falo não apenas das ações de formação jurídica de magistrados e servidores, a vocação original das escolas, mas também e principalmente da ampliação dessa atuação para atividades voltadas ao aperfeiçoamento das práticas eleitorais e à cidadania, em um movimento de abertura da justiça eleitoral à sociedade. A primeira palestra foi ministrada pela doutora Maria Tereza Sadek. Para ela, a justiça eleitoral foi um divisor de águas na história política brasileira. Porque nós podemos dizer que nós temos um período antes da existência da justiça eleitoral e um período depois da existência da justiça eleitoral. Nós temos uma regrinha básica para definir o que é uma democracia. Ou seja, a democracia é aquele sistema político em que as regras são previsíveis, ou seja, eu conheço a regra, mas o resultado não é previsível. O 7º Encontro das Escolas Judiciárias Eleitorais termina nesta sexta-feira. É extremamente importante para todas as escolas essa iniciativa do TSE, através da Escola Judiciária do TSE, para a integração de todos e a troca das boas práticas e saber o que cada um está fazendo, o que pode ser compartilhado e colocado em prática nos seus regionais. O Distrito Federal inaugurou o primeiro ambulatório do país para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros. A iniciativa acompanha os avanços da legislação brasileira nos direitos da pessoa LGBT. Entre os avanços na legislação brasileira, pessoas transexuais e travestis ganharam o direito de usar o nome social. O decreto 8.727 de 2016 garante o reconhecimento da identidade de gênero na administração pública. Algumas pessoas não podem alterar o nome registral, porque elas, perante a família, jamais podem assumir a condição de trans ou travesti. Então, o nome social, nesse caso, para elas é importante para a vida toda. No Distrito Federal, a novidade é a atenção primária à saúde da comunidade LGBT. Foi aberta uma unidade específica para atender transexuais e travestis do Distrito Federal. O ambulatório trans conta com uma equipe multidisciplinar de médicos, psicólogos e assistentes sociais. A medida reforça o princípio constitucional de que a saúde é um direito de todos. A previsão é que o lugar acompanhe periodicamente até 250 pessoas e trabalhe com a prevenção de doenças. Quando pensamos um ambulatório trans, nós pensamos no princípio da equidade, que é um princípio do SUS. E esse atendimento é muito específico porque as pessoas se auto-harmonizam. Isso gera para o Estado um custo posterior, porque vão gerar doenças muito graves e muito sérias. Se elas chegarem no posto de saúde, no hospital, e na hora do atendimento não for respeitado o seu nome social, a sua identidade de gênero e a sua especificidade, não será um atendimento de qualidade. E isso vai ao encontro do que busca os direitos humanos, a Constituição. O ideal seria que toda a rede de saúde já estivesse capacitada, qualificada para receber esse público. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça.
Personalidades que se destacaram na defesa da ética, moral e direitos da cidadania recebem troféus em cerimônia no Supremo. Voltamos já já. Quem viaja de ônibus vai poder comprar passagens promocionais. A novidade foi publicada no Diário Oficial pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A resolução, que mantém o preço máximo, autoriza ofertas em diferentes trechos, regras e punições para as empresas. Neia viaja de Brasília a Buritis, em Minas Gerais, 2 vezes por mês. 250 quilômetros para visitar a filha. Ficou animada com a nova regra do transporte rodoviário que permite a promoção de tarifas. Vou pesquisar mais. Tem sempre que pesquisar, né? Não pode deixar por conta deles. Tem que estar sempre atrás dos direitos da gente, né? Como consumidora, é interessante isso aí. Agora, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, tem normas mais flexíveis para que as empresas cobrem mais barato nas passagens interestaduais. Essa nova resolução permitiu que as empresas façam a tarifa promocional por trechos dessa linha. Anteriormente também era obrigatório uma comunicação prévia à ANTT para a realização da tarifa promocional. Com essa nova resolução, a empresa pode praticar a tarifa promocional no momento que bem entender e comunicação posterior para a agência. As promoções são semelhantes às que já são praticadas pelas companhias aéreas, de acordo com a demanda e o interesse das empresas. Mas a cobrança não pode ser indiscriminada. Para cada trecho existe um limite máximo de preço. As regras também valem para o transporte interestadual semi-urbano, com percurso de 75 quilômetros de distância. As ofertas devem ser informadas ao consumidor de forma clara, com prazo, quantidade de lugares e trecho oferecido. Essas informações facilitam, na hora de o consumidor cobrar o cumprimento das tarifas. Tudo que estiver escrito, divulgado em qualquer meio, seja o valor da passagem, a quantidade, o trecho, deve ser cumprido pelo fornecedor. Se não for cumprido, esse consumidor tem direito a reclamar na própria ANTT, no PROCON e junto ao Ministério Público, se esse caso for repetido para todos os consumidores. Celebrando os 15 anos da TV Justiça, você vai ver mais um programa especial da série Constituinte. Com o fim da ditadura no Brasil, os parlamentares tinham a difícil missão de atender, na elaboração da Constituição, as demandas de direitos da população. Jornalistas, ministros, juristas e parlamentares contam o que viveram nesse período da nossa história. O Repórter Justiça é amanhã, às 7h30 da manhã. Foi realizada nesta quarta-feira a cerimônia de outorga dos troféus Dom Quixote de La Mancha e Sancho Panza no Supremo Tribunal Federal. O prêmio é promovido pela revista Justiça e Cidadania. Ao todo, 20 personalidades foram contempladas, entre elas a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Roberto Barroso, ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal Militar e outras autoridades. Eu agradeço, como eu disse, em nome de todos os agraciados, à confraria, àqueles que nos indicaram, que nos acharam dignos de receber esse troféu e dizer que, como nos próprios versos do Dom Quixote, esta tem sido a nossa lei, essa é a nossa questão, plantar o sonho impossível e um pouco viver o que jovens em 68 dizia: nós não apenas sonhamos o impossível, nós pedimos o impossível, porque o possível vai acontecer de qualquer jeito. Esta é a 27ª edição do Troféu Dom Quixote. O prêmio tem o objetivo de valorizar personalidades que se destacaram na defesa da ética e direitos da cidadania. Esse prêmio foi criado em 99 por Orfeu Salles, meu pai, e justamente porque ele acreditava que todo magistrado era um pouco Dom Quixote. Buscava pela justiça, pela ética, pela moralidade, defendia os direitos da cidadania e tinha, como Dom Quixote tinha um amor por Dulcinea, os magistrados e esses homenageados aqui têm um amor pela justiça.
E a presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, abre amanhã a 11ª edição da Jornada Maria da Penha, no Tribunal de Justiça da Bahia, em Salvador. O encontro tem como temas principais a inclusão das ações da justiça restaurativa no combate à violência doméstica e a assistência às vítimas e parentes que passam por esses dramas. Também estão na pauta do encontro debates sobre os avanços e desafios da Lei Maria da Penha, que completou 11 anos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Outras informações do Judiciário logo mais à noite no Jornal da Justiça, segunda edição. Uma boa tarde para você e até amanhã.